Daí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Jean-Pierre com vocês aí, agora um assunto bem bacana, bem joia, que é a equação do segundo grau. Só que é bem importante que vocês entendam primeiro o que é uma equação do segundo grau. Que toda equação do segundo grau ela tem uma forma, é como se fosse uma forma mesmo, tá? A equação do segundo grau tem que encaixar nessa forma. Então, por exemplo, vou escrever aqui para vocês uma equação do segundo grau. 3x ao quadrado mais 5x mais 5x. Ficou feio aquele 5 ali, né? Deixa eu arrumar ele. Mais 5x menos 7 igual a zero. Essa equação aqui, primeira coisa, é do segundo grau? Sim, é do segundo grau. Por que que eu sei que essa equação é do segundo grau? Por um simples detalhe. O maior expoente da minha incógnita é 2. Se ele é 2, se o maior expoente é 2, o maior eu falei, tá? Então essa equação é do segundo grau. Mas repara bem, não cheguei na forma geral ainda, tá? Só estou explicando quando é que é uma equação do segundo grau, que é uma coisa diferente da forma geral. Então, essa equação do segundo grau, porque o maior expoente da minha incógnita é 2, é uma equação do segundo grau em x. Beleza. Agora vem cá. Essa equação do segundo grau, ela poderia se adaptar nessa forma aqui. Que forma que eu vou escrever para vocês? Essa forma aqui, calma, tá? Deixa eu fazer em preto, bem bonitinho. Vamos lá. Ela poderia ser a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Repara bem uma coisa agora. Isso aqui continua sendo uma equação do segundo grau em x, porque o maior expoente da minha incógnita é 2. Mas agora só tem letras, né? Mas agora compara essa primeira forma com a segunda forma. As duas são do segundo grau. Mas existe uma coisa bem interessante entre elas. Muito interessante, inclusive. Que, olha aqui, esse aqui é o meu A, certo? Esse é o meu A aqui nessa equação e aqui é o meu 3. Quem multiplica x ao quadrado é o meu A, e aqui é 3. Aqui é 5 e aqui é B. Aqui é B. Aqui é menos 7 e aqui é C. Toda equação do segundo grau, ela tem que cair nessa forma. Porém, mas tem um porémzinho, tá? O meu A, ele nunca pode ser zero. Por que será que o meu A, que é quem multiplica x ao quadrado, não pode ser zero? Porque se ele for zero, imagine, quanto que é zero vezes x ao quadrado? Não importa qual é o x, vai dar zero, né? O que vai acontecer? Se é zero vezes x ao quadrado, então vai sumir o x ao quadrado. Ou seja, não vai ser uma equação do segundo grau. Então, toda equação do segundo grau, ela vai cair exatamente nessa forma aqui, ó, todas elas, sem exceção. Sempre vai ter um A, com certeza, que não pode ser zero, vai ter um B, vai ter um C, que pode ser zero sim, tá? Pode ser zero sim, mas o A que nunca pode ser zero. Então, essa aqui é a forma geral da equação do segundo grau. Até rima, né? Forma geral da equação do segundo grau. Então vamos lá, para que serve isso, né? A pergunta pode ser essa. Ela serve, na verdade, para você entender a fórmula de Bhaskara. Bhaskara. Na verdade, não é muito bom Bhaskara, tá? A história de Bhaskara vocês já leram lá no texto que não foi Bhaskara que inventou a fórmula, tá? A gente fala fórmula da equação do segundo grau, fórmula resolutiva da equação do segundo grau, ou fórmula quadrática, mas isso é depois no próximo vídeo, tá? Depois aparece para vocês aqui em cima o link para vocês verem a fórmula da equação do segundo grau. Aliás, não só a fórmula, a dedução também que eu vou fazer, beleza? Então vamos lá agora tentar identificar, por exemplo, nessa equação aqui, 3x ao quadrado mais 5x menos 7. Existem três carinhas bem importantes. Quem são esses três carinhas? É o A, o B e o C. O A sempre vai ter, tá? O B pode ser zero e o C pode ser zero também. Aliás, sempre vai ter A, B e C, tá? A, B e C. Vamos lá. Agora, olha aqui para a minha equação do segundo grau, para essa equação aqui, 3x ao quadrado mais 5x menos 7. Quem seria o A dessa equação? Olha para baixo, olha para a forma. A forma é ax ao quadrado mais bx mais c. Quem está multiplicando x ao quadrado? O A. Então, o A aqui vale quanto? 3. É o coeficiente de x ao quadrado. Quanto vale o B aqui? 5. Aqui o B vale 5. É o coeficiente de x. E o C é o menos 7. A gente chama o C
de termo independente, porque ele não está multiplicando nem x ao quadrado, tá? A gente chama de termo independente. Então, a igual a 3, b igual a 5 e c igual a menos 7. Repetindo, por que serve esse A, B e C? Para a gente usar depois na fórmula, tá? Então, calma, relaxa, que depois vai ter uma utilidade. Eu tenho que explicar isso aqui antes, para depois chegar na fórmula. Não dá para fazer uma coisa separada da outra, beleza? Então, olha só, vou fazer uma outra equação aqui, do segundo grau também. E vocês vão tentar identificar para mim quem é o A e quem é o B. Essa aqui vai ser um pouquinho mais fácil, tá? Ou não. 2x ao quadrado menos 2x igual a zero. Primeira coisa, é equação do segundo grau? Sim, é do segundo grau porque o maior expoente é o 2. Agora respondam para mim aqui, de cabeça, quanto vale A, B e C. Vamos lá. Pensem primeiro. Estão pensando? Quanto vale o A? 2. Boa. Quanto vale o B? Menos 2. Isso aí. E quanto que vale o C? Você não pode falar que não tem C, tá? Tem C sim. O C é zero, porque eu poderia escrever, se eu quisesse aqui, mais zero. Então, o C existe sim e o C é zero, tá? O C é zero. Então, não esqueça que tem C. Beleza? Tudo bem por enquanto? Então, eu estou identificando A, B e C, tá? A, B e C. Vamos continuar. Vamos fazer uma outra equação do segundo grau um pouquinho mais difícil agora. Vou escrever ela assim. Menos 7x ao quadrado menos x sobre 2 menos 1, que é igual a zero. Agora me responda, quem é o A, quem é o B e quem é o C? Vamos lá. O A vale quanto? Isso, menos 7. Tudo bem? Quanto vale o B? Aí que tá. Quanto que vale o B? Você não pode falar que é menos 1, tá? Quanto que vale B? Se você pensou menos meio, tá certo, tá? Por que que pode ser menos meio? Só vou escrever aqui em cima, no meu rascunho aqui, tá? Que poderia escrever assim se eu quisesse, ó. Menos meio vezes x. Menos meio vezes x é a mesma coisa que menos x sobre 2. Então, menos meio é o coeficiente de x, tá? Só para vocês saberem que isso pode acontecer. É meio raro acontecer isso com a no segundo grau, mas pode acontecer. Beleza, finalmente aqui, quanto que vale o meu C? Quanto que seria o C? Menos 1. Muito bem. Ok, então você identificou o A, o B e o C. Tudo bem por enquanto? Tá fácil, né? Então aqui vamos para um próximo caso agora. Uma outra equação do segundo grau. Por exemplo, se ela fosse 6x ao quadrado menos 9, que é igual a zero. É uma equação do segundo grau primeiro? É do segundo grau? É do segundo grau, porque o maior expoente é 2. Então vamos lá vamos achar agora o A, o B e o C. Quanto que vale o A aqui? Quem que multiplica x ao quadrado? 6. Muito bem, o A é 6. Agora que vem, né? E quanto que vale o B aqui? E agora? B é zero, tá? B é zero. Por que B é zero? Eu poderia escrever, se eu quisesse aqui, mais 0x. Não escrevo que não tem sentido nenhum, mas os mais 0x eu poderia escrever, tá? Então, não é que não tem B, o B é zero. E o C vale menos 9. O C vale menos 9. Beleza? Tudo bem por enquanto? Mas você não esquece uma coisa. A forma geral da equação do segundo grau tem um detalhe muito importante. Lembra qual é a forma geral? Eu já virei a página, né? Vamos relembrar qual é a forma geral? Ax ao quadrado mais bx, que é mais b vezes x, mais c, que é igual a zero, e o a não pode ser zero, é uma condição da equação do segundo grau. Agora, beleza, agora pensa comigo aqui uma coisa. Vocês perceberam que sempre é igual a zero? Então, só para finalizar agora, se fosse uma equação do segundo grau assim, ó, x que é igual a menos 5x ao quadrado mais 1. E daí? Quem que seria o A, quem que seria o B, quem que seria o C? Você tem que pensar, tá? Você tem que pensar que a equação do segundo grau, a forma dela sempre vai ser o quê? Igual a quanto? Igual a zero. Você não pode determinar A, B e C se ela não estiver igual a zero. Então, para você achar A e B, C,
Sim, você tem que deixar ela igual a zero para você poder determinar o A, o B e o C. Então, eu vou deixar ela bonitinha, tá? O menos 5x² está aqui no segundo membro, vai vir para o primeiro membro, na operação inversa. 5x², o x já está ali no primeiro membro, bonitinho. O mais 1 vem para o primeiro membro, menos 1 que é igual a zero. Ah, agora sim eu posso achar qual é o valor de A, qual é o valor de A, B e C. Precisa fazer esse B diferente, porque aquele B parece um 6, né? Vamos lá. Quanto que vale A, B e C? Agora que eu posso falar quem é A, B e C. O A, 5, boa. E o B? O B é 0? Não. Aqui não esquece que tem um zinho ali escondido, né? Ali tem um zinho escondido. Não, ele tá ali, tá lá passeando, tá lá se divertindo, tá de boa lá. Tá lá, mas o B vale quanto então? O B com certeza ele vale 1. E o C é o termo independente menos 1. Galera, é isso, tá? Então eu falei sobre a forma geral da equação do segundo grau, que é identificar os parâmetros A, B e C. Esses parâmetros A, B e C, eu vou repetir para vocês, são os caras que você consegue depois você consegue colocar eles na fórmula, tá? Mas na próxima aula é uma aula um pouquinho mais pesada, você vai prestar bastante atenção mesmo, porque eu vou deduzir a fórmula da equação do segundo grau, vou deduzir a fórmula quadrática, é dedução. Você sabe que comigo é assim, né, cara? Não pode falar assim, ah, é porque é. Não, tudo tem um porquê, tá? Tudo tem um porquê na matemática principalmente. Se existe aquilo, aquilo tem um porquê, beleza? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo, voltem aí que vai dar tudo certo, beleza? Grande abraço, até a próxima. Tchau, gente.